pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Essa é uma das últimas palavras a qual Paulo diz para Timóteo na sua vida, mostrando para ele que haveria o tempo a qual nós estamos vivendo hoje e a qual nós temos vivido desde lá de trás, a qual as pessoas não iriam querer mais viver a sã doutrina, a qual as pessoas não desejariam mais ouvir aquilo que tem que confrontar elas para mostrar o pecado, mas sim aquilo que faz com que a carne dela se exalte e que ela receba tudo aquilo que ela deseja realmente e como ela pode ganhar essa vida e ganhar tudo aquilo que ela quer. Mas não é dessa forma que Jesus nos ensinou. E a Bíblia nos mostra sobre um homem que tinha tudo e mesmo assim se entregou. E é sobre ele, Jesus Cristo, que nós vamos falar no dia de hoje. Mas antes, não se esqueça, se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para que outras pessoas possam ser alcançadas e que Deus abençoe você. Bora pro vídeo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, considerada uma das últimas cartas de Paulo, ele começa a exortar a Timóteo sobre algo que viria a acontecer naquela época, mas que também viria a acontecer nos nossos dias. A qual ele diz aqui no versículo 3, pois chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que seus ouvidos coçam desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento e faça da obra evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Então Paulo começa aqui nos dizendo sobre o suportar. Ele começa nos mostrando que haveria um tempo, né? E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, a qual as pessoas não conseguiriam mais suportar a sã doutrina. A sã doutrina, basicamente, é a doutrina da Bíblia. Aquilo que nos mostra que ele deseja que nós façamos e aquilo que ele não deseja que nós façamos. E chegaria um tempo, a qual nós estamos vivendo hoje, a qual as pessoas não iriam querer mais, a qual haveria comichão nos seus ouvidos e elas desejariam ouvir aquilo que faz bem à sua carne. Desejariam ouvir aquilo que satisfaz o seu coração. E nós estamos vivendo muito nesse dia de hoje, essa época, a qual nós vemos que a internet trouxe a palavra de Deus e a palavra também do diabo por todo mundo. Trouxe palavras, opiniões, discussões, tudo hoje nós temos na nossa mão. E as pessoas acabam esquecendo sobre realmente a intimidade com Deus. Elas acabam esquecendo sobre ler a Bíblia realmente, sobre conhecer o que a Bíblia diz sobre ela, o que ela deve ser, e ela começa a se apoiar naquilo que o outro diz. Então, mesmo que o outro tenha uma interpretação que muitas das vezes é errada à Bíblia, a pessoa começa a ouvir. Por quê? Por causa do comichão nos seus ouvidos. Por causa daquilo que afasta ela de Deus, por causa das palavras do mundo, por causa dos prazeres do mundo, por causa daquilo tudo que sufoca o ouvido da pessoa para que ela não possa ouvir. E nós temos passado por esses dias, a qual muitas vozes têm tentado ganhar espaço sobre nossos ouvidos e que muitas das vezes nós somos amantes da carne e que muitas das vezes nós estamos se tornando amantes do pecado. Nós vemos tantas pessoas que têm se agarrado no pecado e têm o amado e não quer o deixar. Mesmo que a palavra diz, Deus diz que é errado. Mesmo que aquilo que seja óbvio, agora não seja tão óbvio como antes. Mesmo que antigamente ter uma relação antes do casamento era algo escandaloso, hoje em dia tem se tornado muito normal. Mesmo que antes, um crente viver falando palavrão era algo que era escandaloso, hoje tem se tornado normal. Por quê? Porque a sã doutrina tanto não tem sido muito pregada em outros lugares, quanto ela não tem sido suportada. Porque as pessoas elas estão buscando cada vez mais aquilo que ela deseja. Aquilo que ela pode fazer, ela pode falar, poxa, eu não gosto do pastor que está na minha igreja. Então simplesmente eu vou procurar um pastor na internet, a qual ela tem todo o cardápio na mão dela e ela pode escolher o que ela vai comer. Tão rápido e simples. Mas é algo que traz a destruição espiritual para muitas pessoas. É algo que faz com que muitas pessoas acabam se destruindo. Muitas pessoas que desejam amar a si mesmo. Quantas pessoas que nós não vemos por aí, que têm procurado ouvir de outras pessoas aquilo que ela deveria ouvir de Deus. E ela começa a procurar mais a mentira que amacia a sua carne do que a verdade que esmaga o pecado e traz a santidade ao ser humano. A verdade é que Jesus nos prometeu bênção sim.
Mas ele também disse que se nós ganharmos essa vida, nós vamos perder lá no céu. Mas se nós perdemos essa vida por amor a Ele, nós iremos ganhar ela. O que Jesus quis dizer com isso não é que nós temos que viver como um miserável, que não tem nada nessa terra, que não tem prosperidade, não. Mas Ele quis dizer que se necessário largar tudo isso, nós fazíamos de bom grado. Que se necessário deixar as riquezas, que se necessário deixar a fama, os aplausos de todo mundo para conseguir chegar ao céu, nós estamos dispostos a deixar. É isso que Jesus quis mostrar para nós. Que muitas vezes nós temos o objetivo de ganhar o mundo. Temos o objetivo de ganhar o aplauso das pessoas. Temos o objetivo de ganhar aquilo que nos agrada. Mas aquilo que dá prazer na nossa carne é aquilo que mais nos domina. Aquilo que vem suavemente aos nossos ouvidos, que parece agradável. É isso mesmo que acaba nos destruindo. A palavra de Deus diz que o fruto que estava no Éden era bom ao paladar, parecia bom ao paladar, era algo visivelmente bonito. Só que quando comeu é onde que veio o pecado. O pecado sempre vai parecer bonito aos nossos olhos, ele sempre vai parecer uma boa oferta daquilo que nós desejamos, daquilo que nós planejamos. Mas a verdade é que nós temos vivido muito nós e pouco Deus. Nós temos vivido muito eu consigo, eu faço o que eu quero, em vez daquilo que Deus quer para nossas vidas. E a luta tem sido constante sobre nossa mente, sobre nosso coração, sobre nossos desejos. Nós temos procurado cada vez mais algo que nos supra. Mas nós vamos ver aqui que haveria esses dias. E quem será que sou eu e você? Será que somos alguém que não suporta mais ouvir que algo é pecado? Ou que banalizou tudo e começou a dizer que nada é mais pecado, que aquilo é somente uma opinião ou um ponto de vista, ou é uma doutrina religiosa e não uma doutrina bíblica? O que nós estamos fazendo? Será que nós deixamos o que era imoral de lado e estamos dando lugar à imoralidade? E estamos normalizando o que é pecado? Estamos fazendo ali com que nós acolhemos o pecado e trazemos ele para perto de nós e adotamos ele como nosso pet particular? Será que nós não estamos fazendo isso? Será que nós não estamos deixando o lugar aonde nós deveríamos estar, que é na presença de Deus, para estar em todo e em qualquer outro lugar? A verdade é que se nós não suportamos mais ouvir a verdade, é porque ela não mora mais em nós. Se nossos ouvidos estão cheios de comichão, é porque nós deixamos com que aquilo que o mundo oferece sufocasse o nosso espírito, sufocasse o nosso coração, sufocasse a nossa alma. Mas o versículo 5 nos mostra um dos segredos para conseguir vencer isso, que Paulo diz a Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E ele também continua dizendo aqui no versículo 6, e eu estou sendo derramado como oferta da bebida, e o tempo da minha partida no próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo estava mostrando para Timóteo que ele perdeu, às vezes, a vida a qual nós sonhamos, que ele perdeu, às vezes, a oportunidade de ter um lugar para deitar que seja confortável, tinha que dormir numa prisão, que ele perdeu a oportunidade, às vezes, de ter a liberdade de ir e vir, mas que ele disse também, contudo, a palavra de Deus não está presa. Ele sacrificou aquilo que era bom para ele, os seus planos, por amor a Jesus. E ele convidou a Timóteo a fazer o mesmo. O nosso ministério nunca foi sobre o nosso querer. O nosso ministério nunca foi sobre eu me chamei, mas foi sobre um chamado a qual Jesus já tinha planejado antes da fundação do mundo. E que esse chamado carrega um sofrimento muito grande, mas também carrega uma recompensa muito grande. Cumprir o seu chamado, cumprir aquilo que Deus te chamou, não é chegar no ápice da sua vida, ter todas as riquezas, tudo aquilo que você deseja. Isso não é verdade. Mas nós temos muitas coisas hoje em dia, né? A qual ser pregador, a qual ser um cantor gospel, né? Se tornou uma coisa de luxo. Você vai se enriquecer, você vai ficar famoso. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que quanto mais você faz para o reino, mais você vai sofrer. Mais você vai ter perseguições, mais você vai ter calúnias contra você. Mas ela também nos mostra que, por outro lado, alguém morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. E ele disse, quando as pessoas nos injuriar, falar mal de nós, nos caluniar, fazer tudo o que for, que nós se alegremos,
porque é pelo nome de Jesus, é pelo nome do Filho de Deus que nós passamos por tudo isso. E mais que hoje em dia essa imagem tem sido corrompida, a qual a imagem que tem sido passada é eu faço o que eu quero e eu sou o dono da minha vida, eu tomo as minhas decisões e pronto. Mas a Bíblia nos mostra que aqueles que se entregam a Jesus se submetem à vontade dele, por amor a ele e por saber que ele está fazendo o melhor por nós. Assim como o pai corrige o filho que ama, né? Ele corrige por bem, ele corrige porque sabe o que é melhor, e o filho que é filho de verdade, ele obedece. E aquele que não obedece e não aceita a correção é chamado de bastardo. Então que nós possamos levar essa palavra sobre o nosso coração. Quem tem sido eu e você? Será que nós não suportamos mais ouvir o que é pecado? Será que nós não suportamos mais ouvir o que não é de agrado de Deus? Ou será que nós estamos acolhendo a palavra de Deus ainda nesses dias de hoje? Porque se o meu foco, se o seu foco for somente procurar aquilo que é o nosso desejo na nossa vida, somente buscar os nossos sonhos, os nossos desejos acima de tudo, eu não estou dizendo que é errado você desejar tudo isso, mas se isso está acima de morrer por Cristo, quer dizer que nós estamos seguindo o caminho errado. Quer dizer que nós estamos procurando ganhar essa vida e perder a nossa salvação. Mas que se nós deixarmos tudo por Cristo, a Bíblia nos mostra que Ele também nos entregará tudo por amor às nossas vidas. Então que nós possamos ficar com essa palavra e que o nosso coração possa entender que a sã doutrina ainda de Deus ainda está viva e que se outros não suportam, nós podemos ainda ouvir a palavra de Deus. Se nós não estamos suportando, nós podemos ainda nos arrepender dos nossos pecados e ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos se santificar mais e buscar esse amor que tão difícil nos dias de hoje tem sido mostrado. Essa luta, né, a qual temos passado, a qual o amor de muito tem se esfriado, mas ainda há amor naqueles que ainda buscam o Senhor de todo o coração. Vamos fazer uma oração para a gente estar encerrando? Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa nos ensinar para que nós possamos ouvir a Tua palavra, a Tua sã doutrina e não a negar, Jesus, mas carregá-la sobre o nosso coração. Meu Pai, que o Senhor possa nos ensinar que a vida contigo, Jesus, não é sobre ganhar nossas vidas, mas é sobre perdê-la por amor a Ti. Não é sobre carregar nossos sonhos nas nossas costas, mas é pregar a nossa cruz dia após dia e segui-lo, Jesus. Que nós possamos não nos perder nos nossos desejos, nos nossos planos, em tudo aquilo que nos rodeia, meu Pai. Pai, que nosso coração venha estar focado, Pai, em combater um bom combate, meu Pai, terminar, Jesus, a corrida, Pai. Jesus, guardar a nossa fé, para que nosso coração não venha se desviar da sã doutrina e da palavra do Senhor, Pai. Que o Senhor possa despertar a minha vida, despertar a vida daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Pai. Para que essa palavra possa entrar no coração de cada um, Pai. Sabendo que o Senhor nos chamou para seguirmos o Senhor de coração e em verdade, Pai. Cubra nossa mente pela Tua presença, pela Tua palavra, e que essa palavra possa ser viva sobre o nosso coração, que essa palavra possa ser viva sobre o nosso espírito, e que nosso coração venha a ser, Pai Jesus Cristo, para a Sua glória, que nosso coração venha a ser moído, Pai, mas que nós venhamos ser moldados, para que ser moldados santos e agradáveis, Jesus, diante de Ti, para que Tu não possa ser glorificado. Nós derramamos diante de Ti, e que nossa oração, e que essa palavra possa chegar a cada uma, Pai, neste dia de hoje. Nós te pedimos, te agradecemos, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Não se esqueça de compartilhar com o seu vizinho, seja com o seu parente, com a sua família, para que muitas pessoas possam ser alcançadas por essa oração e por essa palavra. Amém? Deus abençoe você e tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Amém?